A paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho através desse vídeo, para trazer algo que o Senhor tanto falou comigo, quanto também para que possa te direcionar, Eu pedi ao Senhor que esse vídeo fosse posto diante de pessoas que necessitavam ouvir e refletir a respeito, daquilo que será dito. Amém? E o que eu vim falar hoje é sobre o perdão, Começando, como base na palavra aqui em Mateus 6, 14 e o versículo 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Então, irmãos, nessa palavra, sempre me faz refletir muitas situações, que eu vivi, que eu vivo a cada dia. Algumas delas é referente, às vezes, achar que eu perdoei algo, que alguém me feriu, que alguém me machucou, que eu não teria mais, que perdoar, só perdoei uma vez, já valeu por todas. Mas não é bem assim, O Senhor foi me fazendo refletir, Quanto mais lemos a palavra, quanto mais a palavra entra, dentro da gente, nos faz refletir e ser transformado, o nosso entendimento. Então teve momentos de eu perdoar coisas que as pessoas me feriram no passado, e aquelas mesmas coisas voltarem, me causarem dor, sofrimento. E muitas das coisas, para mim era sobre eu confessar a Deus e Deus jogar no mar do esquecimento. Ele joga quando confessamos. Mas tem momentos que é necessário perdoarmos e ir perdoando. E isso o Senhor foi me fazendo compreender a cada vez mais. Tem uma palavra aqui também em Mateus 18, 21 ao 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a partir dessa palavra, irmãos, me faz, me conduz que eu devo perdoar todas as vezes que surgir um sentimento, Às vezes pode vir tanto pelo inimigo ou por pessoas, tentando nos ferir de novo, a mesma pessoa que nos feriu tentando regressar nas mesmas práticas. Mas é aonde, novamente, devemos perdoar. E para mim, isso sempre vinha em questões do passado. Sempre voltava coisas que me feriram, pessoas que me machucaram, e para mim eu já havia perdoado, já tinha feito orações perdoando aquela pessoa, mas sempre que aqueles pensamentos voltavam, me afligia. Mas aí o Senhor me fez entender que todos os dias que aquilo aparecer de novo, eu tenho uma escolha diante de mim. Às vezes não é sobre o que eu sinto, se eu sinto que eu devo perdoar a pessoa, se eu sinto que eu devo pedir perdão a ela, não. Mas é escolhas que tomamos, de perdoar, de liberar o perdão ou de pedir o perdão também. Por que, irmãos, eu digo isso? Tem uma palavra lá em 1 João que vai dizer sobre 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós entendemos que nós somos pecadores. Muitos pecam porque quer, mas aqueles que estão em Cristo não é porque quer, mas simplesmente pecam, seja por ignorância ou por falta do conhecimento. Na palavra diz que muitos perecem por falta do conhecimento.
né, de conhecer a Deus, de conhecer as leis, de conhecer aquilo que Deus gosta, aquilo que não gosta. Mas o fato é, na palavra mesmo diz em outro lugar, que, né, não há ninguém que não peque. Ninguém. Então, se eu não perdoar o meu irmão, ou até mesmo as pessoas à volta, pode não ser um irmão em Cristo, mas uma pessoa à minha volta, né? Deus não me perdoa e eu necessito, né? Eu creio que você também que está me assistindo precisa do perdão de Deus. Então, se confessarmos a Deus, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas como Ele vai nos perdoar se não perdoamos o nosso próximo, se não perdoamos, né? Então, para mim, esse vídeo é muito sobre dizer, seja quantas vezes aparecer a mesma questão, seja algo que você já liberou perdão, já confessou diante de Deus que perdoava a pessoa, ou até mesmo pediu perdão à pessoa, mas todas as vezes que aquilo vinha querendo te causar dor, sofrimento, novamente, né? A decisão de perdoar. Nós necessitamos, irmãos, da misericórdia de Deus, necessitamos da presença dEle, e o pecado, se não confessarmos, né, na palavra diz que os maus desejos geram, né, o pecado, e quando esse pecado está maduro, ele causa a morte. Então, se não confessarmos diante de Deus, se não levarmos diante de Deus, né, Davi fala que ele guardou o pecado que ele cometeu e aquilo estava, né, fazendo tanto mal a ele que os ossos dele estavam envelhecendo. Então é algo sério a gente não perdoar e guardar, às vezes, pecados. Então, esse vídeo, né, que você que está olhando, que você que está escutando, não sei o que você possa ter feito, aquilo que você pode ter feito, ou alguém possa ter feito contra você, mas algo certo é o amor. Devemos, né, amar uns aos outros. Porque na palavra vai dizer quem muito amou, muito é perdoado. E aquele que pouco amou, pouco é perdoado. Irmãos, não há coisa melhor do que o amor de Deus, né? Do que o Espírito dele que nos ama e que está conosco a cada dia, não importando a aflição, em todo momento. Jesus disse, eu vou, né, para o Pai. Então Cristo não está na terra, mas ele falou, vou enviar o Espírito Santo para estar convosco até a consumação, né? Então o Espírito Santo que está conosco, sempre nos ajudando nas nossas falhas, não sabemos como orar, mas ele nos ajuda, ele nos ensina, ele intercede por nós. Então, esse também é um vídeo para rogar, né? Pedir a você, libera o perdão, ama o teu próximo. Eu confesso que tem coisas que alguns fizeram comigo que demorou, mas o que mais, né, eu posso dizer, para mim o que mais foi difícil de perdoar, às vezes não foi o outro, às vezes não foi o que os outros fizeram comigo, não, mas é o que eu fiz, né, os pecados que eu cometi. Tem uma passagem da Bíblia, eu não sei mais ou menos dizer aqui agora, mas fala sobre, né, Deus fala que nós sentiríamos vergonha daquilo que cometemos, dos nossos pecados. E muitas vezes a vergonha em mim, entende, daquilo que eu cometi, me perdoar, e é necessário que eu também me perdoe, né, das coisas que eu cometi, porque o Senhor já me perdoou. Então é aceitar o perdão de Cristo e também me perdoar, mas isso para mim, durante muito tempo, né, foi difícil me perdoar pelas obras, às vezes por tanto tempo que eu passei longe da presença de Deus, fazendo as coisas erradas deste mundo. Mas também, irmãos, né, a cada um se perdoe às vezes pelo que cometeu e aceite o perdão que vem de Cristo, né? Seja transformado
por aquilo que Ele quer fazer na sua vida pela palavra, para que nós, né, não somente você, eu também, não venhamos cometer os mesmos erros. Amém? Então, a palavra final que eu deixo para você que está ouvindo, que às vezes pode estar numa dificuldade de perdoar, ou de liberar o perdão, ou pedir perdão a alguém, a palavra é: tudo podemos em Cristo Jesus que nos fortalece, né? O Senhor nos dá força, o Senhor está conosco, convida, né, o Espírito Santo a ir com você, ou a orar ao Pai para que o perdão através de você seja liberado. Amém? Então, que o Senhor continue te dando força, que o Senhor também possa transformar, né, o seu entendimento para te conduzir às coisas certas, né, para amar cada vez mais o seu próximo, o Senhor, acima de todas as coisas. Amém? Que esse vídeo possa ter te ajudado a compreender um pouco mais. Amém? Que o Senhor, né, possa te guiar, né? Se você sentir no coração de se inscrever, deixar o like ou até um comentário para me compreender se eu posso melhorar em alguma parte, né? Deixa os comentários aí. Amém?